Hello, hello! Hoje nós vamos falar sobre músicas em inglês, ou melhor falando sobre as letras em língua inglesa que contém alguns errinhos gramaticais. Então vem comigo, vamos para a aula de hoje. Muito bem, então nós vamos com a letra de Black or White, música do Michael Jackson que nós vimos na última aula, e em determinado trecho ele canta essa parte. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. It don't matter if you're black or white. Eu grifei aqui, está em destaque, para que vocês vejam que essa construção do ponto de vista gramatical está equivocada, porque você já sabe que it é a terceira pessoa do singular, então o verbo auxiliar seria doesn't, tá certo? Então por isso que seria a forma correta, it doesn't matter if you're black or white. Ou seja, não importa se você é preto ou branco. No caso aqui, doesn't, nosso Michael Jackson acabou cometendo esse equívoco, mas não foi só ele não, viu? A Rihanna também, com a música Good Girl, Good Bad, ela escreveu em determinado trecho, He is staying with a flock of 10, got a girl at home, but he don't care. He don't care cai no mesmo problema, ou seja, he é a terceira pessoa do singular, então seria doesn't aqui, tá certo? Doesn't, que é a forma adequada, correta do ponto de vista gramatical. Got a girl at home, but he doesn't care. Ou seja, ele tem uma garota em casa, mas ele não se importa. Então aqui ela canta essa música, mas comete esse pequeno equívoco aqui também, que não é somente ela também, não é só o Michael Jackson, não é a Rihanna, isso vem de muito tempo, isso vem desde os Beatles, sim, até os Beatles, a banda revolucionária de rock e pop que atuou durante a década de 1960, 1970, eles cantaram uma música chamada Ticket to Ride, em que eles dizem, She's got a ticket to ride, but she don't care. Novamente aqui o don't aparece, she don't care, ou seja, she, terceira pessoa do singular, seria doesn't, ou seja, she's got a ticket to ride, but she does care. She doesn't care, certo? Seria a forma correta e adequada para a construção gramatical correta nesse caso aqui, tá certo? Mas por que que isso acontece? Por que que esses artistas eles cometem esses equívocos, né? Na hora de escrever, na hora de cantar, enfim, na hora de compor as suas músicas? Vamos saber? Isso acontece, é muito comum na linguagem falada pelas pessoas no seu dia a dia, tá? Às vezes a gente passa por cima das normas gramaticais mesmo, das concordâncias, enfim, na língua inglesa é a mesma coisa. Nós temos a norma culta e a norma coloquial. A norma coloquial é o idioma do seu dia a dia mais informal, né? Você está numa festa, você está numa situação entre seus amigos, seus parentes, então você relaxa um pouquinho as regras. Então quando o artista comete esses pequenos erros ou deslizes, claro, pode ser, a gente não descarta nada, né? Pode ser também um deslize, pode ser ali algum erro de fato que passou pelo compositor na hora, mas muitas vezes também é uma forma de se aproximar do público, tá? Então o inglês que a gente fala nas ruas, que muitas vezes tem gíria, tem expressões idiomáticas e tudo mais, ele difere-se um pouco da norma culta gramatical. Obviamente o certo é o certo, nós estamos aqui ensinando para vocês as normas corretas, as normas adequadas da língua inglesa, gramaticalmente falando, até porque isso demonstra um domínio do idioma, isso demonstra um cuidado na hora de se comunicar. Então lembre-se disso, tá? Uma coisa é você ser o Michael Jackson, uma coisa é você ser a Lady Gaga e colocar ali algumas concessões gramaticais para se aproximar do seu público. Outra coisa, por exemplo, você numa entrevista de emprego, né, ou falar uma situação de trabalho, você usar, né, essa forma coloquial, não utilizar a norma culta para se comunicar com as pessoas. Então o certo é o certo, tá? Estou mostrando aqui justamente o que muitos chamam de licença poética em alguns casos. E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso funciona também na questão de ter um erro, né, que às vezes serve para rimar a letra de uma música. Vamos acompanhar. Muito bem, vamos então com a Lady Gaga com a música Bad Romance, em que determinado trecho da música ela canta I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance.
Ela quis dizer aqui nessa segunda parte, né, você e eu poderíamos escrever um romance ruim, poderíamos escrever um mau romance. Eu quero seu amor e eu quero sua vingança, né? Uma letra em que traz aí alguns significados, mas vamos focar aqui nessa construção. You and me. Me, ele está posicionado de forma errada, porque you and me, ou seja, quis dizer aqui você e eu. Você e eu é o sujeito de toda essa oração, tá bom? Então aqui não deveria estar o me. O me, ele funciona como object pronoun. Um pronome objeto nesse caso aqui, ele é de fato o objeto da frase, nunca o sujeito. O sujeito da frase, a construção correta, é assim que se escreve. You and I could write a bad romance, tá bom? Acontece que essa construção you and me é tão consolidada entre os falantes, os nativos de língua inglesa, né, que acaba passando batido mesmo. As pessoas acabam escrevendo, compondo, cantando exatamente dessa forma. Mas vamos entender aqui o que é um object pronoun, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, os subject pronouns são os pronomes que vocês já conhecem de outros carnavais, tá? O sujeito, I, you, we, they, he, she, it, todos nós já conhecemos. E os object pronouns, né? Para cada sujeito, para cada pronome sujeito aqui, tem um correspondente. I, me, you, we, us, they, them, he, him, she, her, it também. Vocês podem reparar que you e it permanecem iguais, idênticos, tá certo? Nesse caso aqui. O que é um object pronoun? Então, como eu já falei, ele funciona como um objeto da frase, tá bom? Então é o seguinte, geralmente funcionam como objeto direto e indireto na oração. Ih, professor, aula de português agora? Pois é, vocês lembram da parte de gramática da língua portuguesa? O que é um objeto direto e um objeto indireto? Eles, na verdade, complementam o sentido de um verbo, não é verdade? Por isso que nós chamamos de object pronouns, porque eles recebem, eles sofrem a ação do verbo, enquanto que os subject pronouns, eles promovem, tá certo? Ou seja, eles praticam a ação, funcionam como sujeito, tá? Uma expressão muito fácil de se entender isso é com I love you. I, que é eu, tá certo? Sujeito. Love, que é o verbo. You, que é quem? Que é o objeto da frase, quem vai receber a ação do verbo love, tá certo? Então, eu amo você, ou eu te amo, no caso, né? I love you, eu te amo. Por isso que nós temos essa composição aqui, tá bom? Para entender melhor, deixa eu colocar aqui um exemplo. João loves Maria. Tá? João loves Maria é uma construção no simple present na terceira pessoa do singular, por isso tem esse ES ao final aqui, tá certo? Somente o S porque termina em E. João loves her. O que aconteceu aqui? Eu substituí, tá certo? Esse tipo de pronome ele também substitui os nomes, as coisas, funcionando como objeto direto e indireto, como eu já falei para vocês. Tá? Então ele funciona aqui como objeto da frase. Então, claro que a Maria não é objeto, né? Estou falando de forma gramatical. João loves her, ou seja, João a ama, tá? Você podia colocar também, João ama ela, mas aí fica estranho, né? Já pensou você falar, por exemplo, eu vi ela na viela? Né? Fica uma coisa bem esquisita. Então, se habituem a usar esses pronomes, né, de forma bem adequada também na língua portuguesa. João a ama, ok? João a ama, João loves her. Para ficar mais fácil ainda, vou passar um outro exemplo aqui. Drink your orange juice. Beba seu suco de laranja. Se eu quiser substituir toda essa expressão aqui, eu vou usar o object pronoun it, que tem correspondente aqui it, tá certo? Para pronome neutro, para animais, coisas, objetos, enfim. Então, em vez de eu falar, por exemplo, beba seu suco de laranja, eu falo drink it, ou seja, beba-o. Né? Beba-o, ou seja, beba, no caso, esse objeto aqui, que é o suco de laranja. Tá? E aí, outro exemplo aqui, I don't like them anymore. I don't like them anymore, que significa eu não gosto mais deles. Tá? Them está aqui como correspondente de they. They que significa eles ou elas. Então, se eu quiser falar, por exemplo, eu não gosto mais deles, né? Em vez de usar they, eu vou usar o objeto, porque o sujeito já está aqui, o sujeito eu, tá bom? E note o seguinte,
verbo love, verbo drink, verbo like. Logo depois nós temos o object pronoun. Ok? Então é diferente, por exemplo, do subject pronoun, que ele vem antes do verbo e ele funciona como sujeito. Maria and I watched Game of Thrones. Ou seja, Maria e eu assistimos Game of Thrones. Tá? Maria e eu, ninguém fala mim e Maria, por exemplo. Tá certo? Maria e eu assistimos Game of Thrones. Então, em inglês, essa é a construção, tá certo? Que eu vou utilizar para me referir ao sujeito, ao subject pronoun. Ok? Então, fiquem atentos com essas construções. E, claro, né, obviamente, nós temos grupos e bandas que usam direitinho essa construção. O grupo One Direction, por exemplo, eles usam You and I, we don't want to be like them. Ou seja, você e eu, nós não queremos ser como eles. Essa palavra like, né, que vocês conhecem como o verbo to like, gostar, curtir, a gente vai ver nas aulas posteriores que eles têm, que essa palavrinha aqui tem outros significados também, tá? Então a gente vai ver que ele tem múltiplas funções, vamos dizer assim, tá bom? One Direction é uma banda mais recente, é um grupo mais recente, mas também os velhinhos, né? A banda de rock Scorpions tem aí mais de 40 anos de estrada, né? Eles têm uma música com esse nome mesmo, You and I. Então eles cantam, né, o verso lá, You and I just have a dream to find our love a place. Ou seja, você e eu apenas temos um sonho de encontrar um lugar para o nosso amor. Olha que bonito, né? Eles podem ser feios que dói, mas escrevem umas coisas bem bonitas, não é verdade? Então, só para a gente deixar bem claro essa questão dos pronomes, tá? Para ficar aqui bem tranquilo para a gente quando nos depararmos com eles, tá certo? Então lembre-se, a construção correta é you and I. Acostume-se com ela, ok? Em alguns casos, os artistas, os compositores, eles usam essas construções, mesmo sabendo que não são adequadas do ponto de vista gramatical, para forçar uma rima, para não sair do ritmo, para ter uma sonoridade. É que alguns artistas chamam de licença poética. Eu vou mostrar para vocês uma música, né, que isso funciona de uma maneira bem interessante. Vamos conferir. Muito bem, vamos agora com a banda No Doubt, com a música Don't Speak. No Doubt é uma banda de rock, pop, ska norte-americano. Fez muito sucesso com Don't Speak. Don't Speak você sabe o que significa, não é? Don't Speak significa não fale. Então a Gwen Stefani, que é a vocalista da banda, ela começa cantando assim. Eu não vou cantar, evidentemente, porque minha voz, né, por favor. Mas ela começa assim: You and me, we used to be together, every day together, always. You and me. Vocês já viram que essa construção, do ponto de vista gramatical, está errado, não é verdade? O ponto correto é esse aqui, you and I. Já expliquei qual a função desse object pronoun e do sujeito também, na oração, tá? Mas reparem o seguinte, eu vou ler essas duas primeiras frases no inglês errado, vamos dizer assim, e o inglês correto. You and me, we used to be. You and I, we used to be. Repararam a diferença? You and me, we used to be. You and I, we used to be. Nessa primeira parte nós temos o ritmo, nós temos a rima, nós temos a musicalidade presente, né? Então, em alguns casos, tá, o No Doubt escreveu várias canções em que eles usam a língua inglesa corretamente, os verbos, os advérbios, os tempos verbais, os pronomes, enfim, tudo certinho. Mas aqui eles cometeram, né, a licença poética, vamos dizer assim, para ter a rima, para ter a musicalidade nesse caso aqui, tá certo? Então, é uma construção consolidada entre muitos falantes nativos de língua inglesa, errada do ponto de vista gramatical, mas eles mantiveram mesmo assim. You and me, we used to be, ou seja, você e eu, nós costumávamos estar juntos todos os dias, juntos, sempre juntos e assim por diante, grudadinhos, coladinhos, né? Então, essa é a música que é um exemplo clássico de como esse erro gramatical ele foi usado de forma proposital para nós termos aqui essa rima, né? Essa construção aqui que pudesse fazer essa junção para dar a musicalidade e o ritmo à canção, tá certo?
Então aqui, embora esteja correto, esteja tudo certinho, ele não tem esse ritmo, essa musicalidade, tá bom? Mas se você acha que é só na língua inglesa que tem erros de gramática, está enganado. Na língua portuguesa também, um grande artista, Raul Seixas, ele também cometeu os seus erros, né? Embora na verdade isso aqui é um vício de linguagem, né? A redundância. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Se você nasceu há 10 mil anos, você não precisa colocar a palavra atrás, tá certo? Ou você diz há 10 mil anos ou somente 10 mil anos atrás, tá certo? Esse verbo aqui, a, já indica que foi algo feito em períodos passados, tá bom? Períodos anteriores. Leandro e Leonardo, Entre Tapas e Beijos, né? Eles têm um trecho de uma canção dessa canção que eles cantam: se me manda ir embora, eu saio pra fora. Ora, se você sai pra fora, evidentemente. Você não precisa repetir isso, você não sai pra dentro, tá? Então, evidentemente que é redundância, tá? É um vício de linguagem, as pessoas cometem. Todos os dias você vê alguém falando: ah, eu vou subir lá em cima, eu vou descer lá embaixo. Se você vai subir, evidentemente é para cima, né? Se você vai descer, evidentemente é para baixo. Então, tome cuidado com essas redundâncias, tá? Algumas são até divertidas, né? Mas, enfim, eles podem se tornar vícios de linguagem e você pode cair nesses pequenos problemas em situações que não deveriam acontecer, tá? Há alguns erros mais graves. Por exemplo, na música Só Por Uma Noite, do Charlie Brown Jr., o saudoso Chorão, ele canta: eu vou te esquecer nem que for só por uma noite. Aqui no caso é tempo verbal, o erro foi de tempo verbal, tá certo? Presente subjuntivo, ou seja, eu vou te esquecer nem que seja só por uma noite, tá? Então esse for aqui, ele não está correto, tá? Então, uma construção aqui bem equivocada mesmo do ponto de vista da língua portuguesa. Temos mais recentes também, Fernando Sorocaba, na música Que Cê Vai Fazer, já tem aqui uma diferença, né? Uma evolução da linguagem, vamos dizer assim, né? Você, muita gente hoje, é difícil, né? Nós ouvimos: ah, você vai para onde? As pessoas perguntam: você vai para onde, né? Você vai fazer o quê? Né? Você vai para a escola? Enfim, tá? Então veja, esse trecho aqui da canção, eles cantam assim: as razões que me impedem de estar com você vai além de te amar, vai além do querer. Tem erro aqui de concordância, tá? Porque na verdade o sujeito pede o verbo no plural, as razões vão. Então eles deveriam cantar como: as razões que me impedem de estar com você vão além de te amar, vão além do querer, tá? Então, em alguns casos, a gente precisa tomar muito cuidado, tá certo? Com erros mais graves de concordância, principalmente erros de concordância verbal e de tempo verbal também, tá certo? Para que nós não passemos por saias justas, principalmente quando não deveríamos. Por exemplo, imagine você cometer um erro grave de concordância ou de tempo verbal em uma entrevista para emprego, onde o avaliador está ali verificando o seu grau de domínio do idioma, por exemplo, né? Então, fiquem sempre atentos, tá? Essas questões da linguagem. Claro, o que nós chamamos de adequação da linguagem. Evidentemente que você vai escolher ali o espaço adequado para você transmitir as suas ideias, né, de forma mais formal ou mais informal. O modo mais formal vai pedir o português culto e o modo informal pode ser o português coloquial mesmo, como nós falamos todos os dias, no dia a dia, no popular, mas acostumem-se a usar a forma correta, tá certo, do idioma, para irem se acostumando e não entrarem em frias, tá bom? Então chegamos ao fim da nossa aula, e que nós acabamos de ver que também na língua portuguesa vários artistas cometem os seus deslizes, os seus pequenos erros, algumas redundâncias, né, como nós vimos. E o que acontece é o seguinte, gente, procurem adequar a linguagem de vocês. Obviamente, se você está num ambiente mais informal, com seus amigos, em uma festa, a gente acaba relaxando mesmo no ponto de vista gramatical, em relação a algumas regras. A gente esquece um plural aqui, a gente erra uma concordância ali, né? Não tem problema, tá? Agora, saiba adequar. No trabalho, uma entrevista para emprego, uma palestra, você em um ambiente um tanto diferente, né, que você precisa falar para muitas pessoas, que você precisa se apresentar, procure utilizar a norma culta da língua, certo? Tanto do inglês quanto do português, tá bom? O que nós fazemos aqui é justamente ensinar para vocês o modo certo. Então,
o modo certo é o certo, tá? A gente está explicando aqui para vocês o porquê que alguns desses artistas cometem alguns desses equívocos, alguns desses enganos, tá bom? Para deixar bem claro para vocês e para vocês não ficarem em dúvida às vezes, né? Então você pega lá, por exemplo, o professor explicou isso, mas eu estou vendo aqui na letra da música de outro jeito, como é que é isso, né? Quem está certo, quem está errado? Então está aqui para vocês essa aula para dizer, né? Para explicar para vocês exatamente como isso funciona, tá certo? Então lembre-se do conselho de nossos avós, nossos pais, o certo é o certo em qualquer ocasião. Então procurem cultivar, né, essa norma culta, essa norma mais rebuscada gramaticalmente, a forma correta, vamos dizer assim, para o nosso dia a dia, para que quando nós precisarmos, nós não sejamos pegos de surpresa, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e take care, bye bye, até a próxima. Até mais, gente, tchau, tchau.